Salve, salve, amigos contadores, amigas contadoras. Se você estava com dúvida de como aparecer nas mídias sociais, chegou o dia. Começa agora mais um episódio do Além da Conta para você contador, para você contadora que é muito além da conta. Não segue ainda o Além da Conta no YouTube? Vai lá, faz a inscrição no canal, recebe as notificações de todos os vídeos que saem aqui. E para você que está acompanhando também pelos portais digitais, Spotify, Deezer, entre outros, muito obrigado por estar com a gente aqui. Hoje um episódio genial, um episódio muito bom e pesado também. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês por quê. Mas antes eu quero lembrar que a Contimatic Fênix está apoiando esse episódio do podcast Além da Conta. Você já conhece a Contimatic Fênix, empresa líder no mercado em soluções e tecnologia para contadores. Não conhece ainda? @Contimatic Fênix lá no Instagram. Corre lá e fica sabendo de tudo que a Contimatic desenvolve. São eventos, tem curso, tem plataforma de emprego, tem tudo que você precisa, além da nossa caixa de ferramenta, que são os nossos softwares para contadores. Então, vem conhecer a Contimatic no @Contimatic Fênix lá no Instagram. E segue também o seu orador aqui, @Maurício Barros Contador. Tô por lá também, me manda um direct falando que você assistiu esse episódio, tá bom? Porque o episódio de hoje é show de bola, pessoal. Por que é um episódio de nível lá em cima, tá? Porque eu fui no podcast dela, o primeiro podcast que eu participei foi no dela, e hoje eu tenho a missão de entrevistar quem me entrevistou lá no passado. Então, olha, a mão tá assim, ó, a mão tá assim, a mão tá assim. Para você saber quem é a convidada de hoje, ela é do Grupo DPG, ela é CEO do Grupo DPG, ela é formada em empreendedorismo pela FGV, manja tudo de marketing digital, como você vai fazer para aparecer, a sua marca ter destaque. Cara, o Grupo DPG é sensacional. Então, senhoras e senhores, eu quero receber aqui hoje no nosso Além da Conta a esposa do meu amigo Alex e a mãe da Carol. Senhoras e senhores, Marta Giove. Obrigada! Nossa, obrigada, Maurício. Obrigada por essa recepção. Você falou assim, né? Uma pessoa de peso mesmo, gente, que eu tô acima do peso, viu? Não é isso, eu tô acima do peso. Eu tô brincando, eu sei. Obrigada por esse convite. É o peso da entrevista, cara. Meu Deus. Eu tava falando aqui nos bastidores, eu falei assim, gente, olha, eu tô precisando seguir o exemplo do marido, precisando, viu? Um grande abraço pro Alex, nosso querido Alex. Quero um dia que ele vem aqui. Logo ele vem. Esteja o convite, Pode ele deixar. É muito legal. Pô, Marta, que bacana você estar aqui com a gente. É muito especial mesmo, como eu falei aqui na abertura. A gente faz um modelo mais Faustão aqui, né? Que você viu, a gente fala do marido, dos filhos, ô louco bicho e tal, né? Mas de fato é um momento aqui para ficar marcado na memória, porque, como eu falei para você, eu tive o primeiro podcast que eu participei foi no Marta Sincera. Aliás, o pessoal que quiser conhecer também o Marta Sincera, né? Só entrar lá no YouTube que tem lá, né? Coloca lá, @Grupo DPG, que você... Não, é Grupo DPG, vai lá então, coloca Grupo DPG, @ é o Instagram, que você vai ver o meu podcast lá toda semana com gente que faz, gente do dia a dia, gente que tá fazendo as coisas acontecerem. E a gente tem essa amizade que já tem um tempo, e pra gente é um prazer receber você aqui no Além da Conta, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, é um prazer estar aqui, Maurício. Um prazer ser sua amiga. A gente se conheceu em setembro no passado, faz pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há tantos anos, né? Muito legal. Há tanto tempo, porque você tem uma energia super boa. Já fizemos tanta coisa junto, o tempo tá passando tão rápido, mas se a gente for olhar para tempo, né? Foi o ano passado que a gente se conectou. E obrigada, e é um prazer estar aqui, compartilhar com o público tudo aquilo que eu aprendi nesses 20 anos de empresa, nesses 20 anos fazendo marketing e vendas para contadores, né? A gente sabe aí que o público da Contimact aí é 99% contadores. Estou aqui para servir e ajudar. Será que o pessoal vai sair daqui hoje sem dúvida nenhuma de como aparecer no mercado contábil? Assim,
Em uma hora, 20 né? anos de experiência, 20 anos. acho que dá pra dar uma diquinha boa, né? Dá sim. Eu não trago nenhuma bala de prata, porque não adianta que não existe. A gente tem que passar pelo processo, não existe coisas fáceis na vida. Tem que ter estudo. Tem que ter estudo, você tem que aprender. Ser empreendedor é você ir além daquilo que você imagina, daquilo que você pode. Mas sim, se você pegar, já pega um papel e caneta, porque é o seguinte, gente, vai dar uma dica aí pra vocês. Quando a gente ouve, a gente absorve só 50%. Tá? E desse absorver 50%, a gente só vai lembrar de 10%. E quando você escreve, eu absorvo 70%, porém, eu vou lembrar em torno de 30% a 40%. Então, pega já um papel e uma caneta aí e anota os insights, porque você vai ficar uma hora aqui ouvindo a gente e aproveita o tempo, né? Então, você está investindo tempo. E às vezes tá ali, tem uns insights, eu não escrevi, então todo lugar que eu tô, ou eu tô com o celular, ou eu tô com um papelzinho, tendo E vai anotando insight. tudo, né? Exato, nos podcasts que eu faço, a gente vai, nossa, ele falou isso aqui, putz, que insight, eu vou já usar aqui. É sobre isso. Então, hoje a pessoa tem muito conteúdo gratuito, esse aqui é um, e que você pode sim avançar e fazer várias coisas legais. 20 anos de grupo DPG. 20 anos. Experiência bem consolidada ali, Fazemos né? agora em setembro. Agora em setembro, dia 19 de setembro, a gente faz 20 anos de DPG. A gente abriu o DPG em 2004. Então, são 20 anos no empreendedorismo. E várias histórias, a gente começou lá atrás, a internet nem existia direito, era tudo a manivela, era tudo bem mato, era mato, muito mato, e foi lá que a gente começou. Na época que o contador só fazia por indicação, por né? indicação, nem esse negócio de digital, essas coisas nem existia, né? Começou a surgir algumas coisinhas, mas era bem pouco. Essa parada do digital, eu vou perguntar para você daqui a pouco, mas antes, porque eu tô doido para fazer essa pergunta para você, mas eu quero começar da seguinte forma. Quem é a Marta Giove e o que motivou ela e fez ela chegar a ser hoje referência em marketing digital através do grupo DPG? Bom, primeiro, a Marta Giove é uma serva de Deus, Maurício. Eu sempre falo, para mim, Deus é tudo, e uma mãe, uma esposa, aonde a gente começa a partir da família. Se a gente não tem uma família bem estruturada, a gente não consegue dar conta de tudo. E a Marta Giove começou lá atrás, com 8 anos de idade, com o meu pai sendo marreteiro. Meu pai tinha 4 bancas no centro aqui de São Paulo. Uhum. Então, ele era marreteiro e eu cuidava de uma banca com 8 anos. Então, eu cuidava de uma banca sozinha e eu vendia as coisas lá do meu pai. Então, o pai tinha uma banca de roupa, uma banca de bolsa, uma de calçado e uma de fruta. E eu ficava ali variando nas bancas, vendendo sozinha. Então, eu aprendi tudo sobre vendas, né? Marketing e vendas andam junto, só que uma coisa é marketing, outra coisa é vendas. Então, eu aprendi tudo sobre vendas desde os 8 anos de idade, com o meu pai me levando para trabalhar com ele, e ele sendo bem maluco, né? Que eu fico pensando, hoje, minha filha tem 17 anos, às vezes fica assim, me preocupada. Eu penso a menina de 8 anos, saindo da escola, indo sozinha para o centro de São Paulo, saindo da freguesia, para cuidar de uma barraca sozinha. Dar troco, naquela época cartão não tinha, era dinheiro, então você dava troco e tal. Com 8 anos, então, meu pai me ensinou a vender. E sempre fui uma pessoa muito comunicativa, independente, então vendas sempre foi o meu foco, com 8 né? anos nasceu a veia da venda, né? E aí, com o decorrer do tempo, eu fui indo para essa área. Então, todos os meus empregos começaram a estar ligados muito a isso. Não era necessariamente eu era uma vendedora, mas sempre estava paralelo ali, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, o que aconteceu? Eu estava fazendo uma faculdade de marketing, eu fiz técnico em marketing, e aí eu tinha acabado de pedir as contas, que eu era secretária dentro de uma empresa de cobrança. Na realidade, eu nem era mais secretária do dono, eu tinha pedido para ir para cobrança, porque eu queria tanto trabalhar com comunicação, e aí todo mundo na empresa falou assim, você é doida, Marta, você pede para sair, você pede para sair de ser secretária do dono para vir aqui cobrar as pessoas, ficar no telefone e tal. Aí eu falei assim, gente, eu me encontro nisso daqui, tanto é que eu batia todas as metas quando eu fui para lá. Uhum. E aí eu pedi para sair de lá, porque estava acontecendo algumas coisas, e na faculdade uma moça falou assim para mim, Marta, eu tenho uma cunhada que trabalha numa empresa de periódicos jurídicos, você não quer ir lá bater um papo com ela? Aí eu falei assim, pode ser. Cheguei lá,
Eu não sei se você conhece o Favila, da IOB, não sei se você lembra Não dele. lembro. Ele é há muito tempo. E essa empresa, que era a Nota 10, o Favila tinha acabado de sair da IOB, ele me entrevistou e falou, ó, tem uma vaga aqui para você vender periódico jurídico, para advogado e tal, e a gente tá precisando de uma pessoa tal. Aí ele me entrevistou, falei com ele, show de bola, foi embora. Cheguei em casa, naquela época o telefone era de recado, né, do orelhão. Aí o telefone do orelhão tocou, alguém foi chamar lá no portão da minha mãe, e era eles me chamando para ir lá começar a trabalhar. Pois bem, comecei a trabalhar. Aí chegou no dia Isso seguinte. era na IOB? Não, na Nota 10. A Nota 10 foi. Quando a IOB não foi vendida nada, então existiam 2 sócios dentro da IOB, 2 irmãos. Aí um irmão ficou com a IOB e o outro irmão montou uma empresa chamada Nota 10. Então, e o Favila veio nessa transição. Isso, a IOB ainda era uma empresa brasileira, não tinha sido vendido nada. O Favila era gerente na IOB. Só que na quebra da sociedade do irmão, porque o irmão ficou com a IOB, esse outro que saiu, o Favila veio junto com esse outro que saiu. E o Favila era super conhecido no meio e tal. E aí esse Favila me ligou, Marta, ó, tem a vaga aqui, você foi aprovado, vem trabalhar. Cheguei na empresa, primeiro dia, e eles falaram assim pra mim, ó, tá aqui um monte de fichinha, umas fichinhas brancas dos clientes que a gente trouxe lá da IOB e tal, pra você vender. Eu falei, tá, mas vender como? O quê? Ó, você tem aqui a revista jurídica, direito público, tinha 4 revistas, Justiça do Trabalho e tal, liga e vende. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu nunca fiz isso. O máximo que eu fiz foi cobrar, ligar pra pessoa pra cobrar, né? Aí eu falei assim, como assim sentar aqui pra você ver como hoje as pessoas estão Nutella? Você chegava, tinha que sentar, se vira aí, ó, e se vira aí. Só vai e acabou. Eu já fico pensando que loucura, né? Aí eu falei assim, não tem o que fazer, né? Aí tinha uma moça lá, aí eu sentei do lado da moça, falei assim, deixa eu ouvir um pouquinho. Ouvi ela um pouquinho, aí fiz umas anotações, fui pro telefone. Mesmo dia. Passei, aí peguei aquela fichinha, aí peguei o telefone, tinha o nome de um advogado, de uma advocacia, o telefone, pus a mão no telefone e falei, aqui é Marta, para vender. Aqui é Marta, da Nota 10, você já foi assinante da revista jurídica, tal. Essa revista tem ajudado bastante, tal. Aí, assim, acho que foi uma conexão Deus, falei assim, tá bom, eu quero voltar a ser assinante, vamos fechar. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, não acredito. E vendi. E foi um prazer tão bacana, eu falei assim, gente, acho que é isso que eu sou boa nisso. Enfim, fui, e aí, primeiro mês, pensa, eu trabalhava na época como secretária, ganhava R$345. E fui pra cobrança, da cobrança eu tava tirando uns R$500 por mês, que na época isso era muito dinheiro, gente. E o que aconteceu? Eu fui pra essa empresa para ganhar em torno de 400 fixo, e no meu primeiro mês eu ganhei R$1.500 de comissão. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, isso aqui é o sonho, esse é o caminho, tal. E eu falei assim, é isso que eu quero ser vendedora, tal. E aí, logo em seguida, o que aconteceu? A Nota 10 lançou, não sei se você já ouviu falar no Ivan Carlos Gatti, que é um contador lá do Sul, super conceituado, ele já morreu, tem a família Gatti hoje e tal. E o Ivan Carlos Gatti se uniu ao Dr. Marco Paixão, que era o dono da Nota 10, e falou assim para ele, ô Dr. Marco, tecnologia tá vindo, por que a gente não cria um CD de legislação para os contadores? Caramba, um CD. É um CD de legislação, cria um portal na internet e a gente vende isso. Eles acharam interessante, como eles eram uma publicadora e tal, pois foram lá, inventaram um CD, colocaram esse CD, você colocava na máquina, você pesquisava a lei, a trabalhista, tudo, e foi pro mercado, e a Nota 10 lançou o Conta 10, e foi pro mercado vender isso. Beleza, isso no ano de 2000. Eu entrei na Nota 10 no ano de 2000. Quando foi em 2003, eles lançaram esse produto, o Conta 10. De 2000 até 2003, eu trabalhava vendendo os periódicos para advogado e lançaram o Conta 10. E aí foi uma revolução, porque pensa, você é contador com um monte de pasta, aí você tem que ficar lendo. Você coloca o CDzinho dentro do computador e vai buscar a legislação. Aquilo foi uma disrupção no mercado contábil. E eles montaram um time de representante para a rua. E aí foi que eu conheci o Alex. E nisso, o pessoal do telemarketing, eu virei supervisor do telemarketing, o pessoal do telemarketing agendava as reuniões, e eu ali comecei a conversar com o Alex, e o Alex como representante na rua e tal, e o Conta 10 começou a vender muito mesmo. E aí o Alex falou assim, Marta, aí a gente acabou se apaixonando e tal, aí o Alex falou assim, Marta, por que a gente, eu já sou representante, você não vem para representação naquela época ganhava muito dinheiro, e deixa a CLT. Conversei com o dono, falei com ele, e fui para representação com o Alex, aí montamos nossa empresa de representação, ele deu exclusividade pra gente no estado de São Paulo, então a gente montou essa empresa de representação em 2004.
Aí contratamos uns vendedores, tal, para trabalhar com a gente, agendamento e tal. E de 2004 até 2006, a gente mandou bala em vender. Então, a gente conseguiu, aqui no estado de São Paulo, 3 mil assinantes, 3 mil contadores no estado de São Paulo sendo cliente nosso. Porque renovava a assinatura, né? Era assinatura. E nesse meio tempo, Maurício, os contadores vieram para mim e falavam assim, Marta, que aí começou a internet, né? Já começou a evoluir. Marta, você não tem uma empresa que faz site? Porque eu quero fazer um site, porque eu quero que meu cliente entre no portal, pegue os documentos lá e tal. Você conhece a empresa? Conhece a empresa? Na época só tinha site contábil, só que eu não tinha contato nenhum com eles. Falei assim, olha, não conheço. Aí virei pra lá e falei assim, Alex, o que você acha da gente fazer isso? Aí já tem uma carteira. Já estamos aqui, já tem uma carteira. O cara fica perguntando pra gente tem site? O que a gente acha? O que você acha? Vamos criar. Vamos criar. Aí você é louca, Marta. A gente é vendedor, a gente é representante, a gente nem sabe fazer isso daí. Aí você, mas qual que é o básico que precisa disso? Aí o Alex fez uma pesquisa assim, ó, o básico é um web designer no servidor, tal. Aí o que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa da fazição. Outro dia já fui atrás de web designer, já contratei servidor. Olha só. E vamos vender isso daí. Aí começou um clientinho aqui, um clientinho ali e tal. Quando foi em 2007, a conta 10 foi vendida para Cenofisco. Aí chegaram na gente, falaram assim, ó, o grupo vai ser vendido, tal, vou pagar aí a rescisão de vocês e vida de vocês seguem. Show de bola. Aí a gente falou assim, bom, então a gente vai pegar o dinheiro dessa rescisão, o que a gente vai fazer? Aí, nessa época, a gente tinha em torno de 100 clientes nossos de site. A gente já tinha 100 clientes. Rapaz, cresceu rápido. Então, porque a gente tinha uma carteira muito grande de contador, né? Então, a gente fazia muitos eventos. Então, a gente, como representante, a gente sempre teve uma visão muito ampla. Então, assim, a gente vai atingir como? A gente já fazia marketing sem saber, na época, o que era marketing. Então, a gente já... Uma divulgação que nós fazíamos, nós participávamos do evento, a gente fazia parceria com o CRC, com o Sescom. Já estava entendendo assim, ali toda a vida do isso, contador. do contador. E a gente tinha que saber um pouco de legislação, porque como a gente vai vender boletim sem saber o que o contador precisa, né? E aí eu falei assim, vamos pegar esse dinheiro e vamos investir no marketing, né? Agora o marketing está surgindo e tal. Aí o Alex assim, beleza. Aí o Alex foi estudar muito sobre marketing, foi fazer publicidade e eu fui fazer, aí a empresa já tinha uns 5, 6 funcionários e eu fui fazer o FGV Empreendedorismo. Enquanto o Alex estudava de marketing, aí o Alex falou assim, Marta, para a gente ter uma estrutura, uma agência tal, a gente precisa disso daqui. Então, a gente vamos aplicar para DPG, a gente aplicando para DPG, a gente vende para os nossos clientes. Foi daí que nasceu a DPG. O nome já era DPG. Para criar site para a galera. Isso, para criar site para a galera. Nesse meio tempo, então assim, ó, de 2004 até 2007, que foi a época que o Conta 10, que a gente representou o Conta 10, nesse meio tempo, surgiu esse pedido dos clientes, eu coloquei lá um web designer, mas não era o nosso foco. Era só o cliente pedir, tem aqui. Entendeu? Tipo assim, uma coisinha aqui. A gente conheceu o Fred do Auditoria, num dos eventos. Super gente boa. E o Fred falou assim, vocês são baita vendedores, vocês não querem representar o Auditoria aqui em São Paulo? E aí a gente pegou a representação do Auditoria. Então, quando o Conta 10 foi vendido, a gente também já estava representando o Auditoria. Então, a gente já estava vendendo auditoria, tanto é que a auditoria explodiu aqui no mercado de São Paulo, porque eu e o Alex começamos a fazer um bom trabalho. Aí a Conta 10 colocou, Alex assim, a gente tem uma auditoria aqui, já isso aqui, as comissões tá show de bola, e vamos focar aqui. Ele chegou para mim, Marta, a gente tem que fazer esse mínimo aqui. A louca aqui, o que eu faço? Ele já falou, vamos fazer aqui para DPG, eu não vou lá e pego o cliente para vender? Aí eu falei, Marta, como que você pega um negócio para vender, se eu nem plantei aqui ainda? Falei, meu filho, te vira aí. E a Contabilizei, o que aconteceu? A Contabilizei tinha acabado de surgir. E os contadores estavam tudo desesperados. Aquele negócio de R$59,90, né? Exato, eles começaram com R$39,90. R$39,90. R$59,90 foi 2 anos depois. E aí tava surgindo a Contabilizei, tava um alvoroço no mercado, CRC contra eles, tal. Aí eu falei assim, Contabilizei, contabilidade online e tal, marketing. O que eles fazem? Aí a gente foi ver isso tudo, tipo assim, nossa, esses caras aqui estão investindo em marketing pesado. O Alex começou a estudar muito sobre marketing digital, marketing no geral, tal. Foi trabalhar os fundamentos do marketing, falou assim, essa empresa aqui está fazendo uma coisa que ninguém do mercado faz. Então, existe o mercado contábil antes e depois a Contabilizei. Como antes e depois de Cristo? Não adianta. A Contabilizei foi um marco
no mercado contábil. Disruptivo, né? Ela fez o mercado mudar totalmente. Exatamente. Totalmente. Tanto é assim que, na época, quantos processos eles levaram, só que eles conseguiam derrubar todos e eles foram indo. E aí a gente começou a falar com os nossos clientes sobre marketing. Você tem um site, só que esse site que você tem não está na estrutura bacana. Agora o que está mandando é o marketing de conteúdo. Contabilidade não é vendida assim. Mas existe a Contabilizeia, como eles vendem, estava assim, mas olha só a estrutura que eles trabalham. Eles geram muito conteúdo, eles investem bastante em tráfego pago, tal. Eles estão se posicionando, eles se posicionaram como uma contabilidade online barata para quem eles têm um público deles, eles têm público-alvo. Então, o negócio é vocês começarem a nichar. E a gente começou a falar sobre isso, entendeu? E começamos a falar sobre isso. E aí foi que a agência começou a crescer, porque a gente começou a ajudar. Aí veio o Pedro Neri procurou a gente, tanto é que o primeiro lançamento do Pedro Neri foi a gente que ajudou ele a fazer, e o Pedro Neri, aí veio a Fernanda Rocha. Eu lembro que uma vez eu quebrei o pau com a Fernanda, até falando no podcast, a gente quebrou o pau no Facebook, eu e ela. Veio aqui também. Ela veio, e ela foi lá no meu podcast, eu e ela quebramos o pau, porque ela tinha uma visão sobre, eu discordava dela, a gente começou a quebrar o pau lá no Facebook, eu e ela, na época. Aí veio a Fernanda Rocha falando sobre contabilidade consultiva, aí já juntou contabilidade consultiva junto com nicho, tal. Aí o que aconteceu? Aí eu vi assim, aqui na internet se sempre aprecia todos os sites do Altair Alves, todos. Você precisa fazer qualquer pesquisa aí, eu falei assim, quem é esse cara? Aí fui pro YouTube, achei ele. Só que o Altair Alves, ele era inacessível. Ele não saía, ele vivia na toquinha dele. Até eu brinco com ele, falei assim, você fala para as pessoas que fui eu que te lancei como palestrante, fico zoando ele, né? Aí eu cacei ele, consegui encontrar um perfil dele meio que escondido no Facebook, chamei ele, falei assim, me passa o telefone, batei um papo com você, eu quero muito te conhecer. Ele me passou o contato dele, fui lá conhecer ele. Pra falar assim, me conta aí, qual foi a tua ideia de fazer marketing, tal? Ele foi me contando tudo, assim, nossa, que legal, tal. Foi aí que surgiu a minha amizade com o Altair, e aí eu ia fazer um evento pros clientes, falei assim, você vai me palestrar no meu evento? Ele, não, Marta, eu tô focado, assim, não, vem aqui. Aí foi que ele começou, aí foi palestrar depois daquilo. Eu até falo, viu, Altair? Você foi lançado pro mundo, fico zoando ele. Você já falou? E aí foi que a DPG foi crescendo. A gente já tinha esse viés, Maurício, de vendas, né? E a gente não sabia lá atrás que a gente também fazia marketing. Então, quando a gente foi estudar, assim, a gente já tem esse viés. A gente já começou a entender que a gente precisava ter parceria, pessoas compram de pessoas. E a gente começou a ensinar isso para os nossos clientes. E como a gente começou, eu vou falar, a gente fez muita coisa errada. Fizemos muito cliente fazer coisa errada também, porque a gente vendia aquilo. Mas é aquilo. Hoje eu olho para trás e falo, as pessoas perguntam, eu vendo ou eu organizo a casa? Primeiro você vende, gente, porque como você vende, você vai ter dinheiro para organizar a casa. Então essa é a primeira dica. Então a gente vendeu muito, aí teve a época do churn muito alto também, porque tava uma zona no processo. Só que a gente foi aprendendo, né? Marta, você faz LinkedIn? Faço, nem sabia fazer. Faço? Manda aí. Marta, você faz? Faço, nem sabia fazer. Manda aí. Aprendendo, né? Trocando pneu ali. E foi nesses 20 anos que a gente foi vendo que estava certo e estava errado. Então, hoje eu posso dizer para você, com toda certeza absoluta, e eu sou uma pessoa muito antenada, eu olho tudo, que hoje a gente sabe um caminho certinho ali, óbvio que as coisas vão mudando, o marketing é teste AB, mas a gente sabe um caminho para o contador ter resultado no digital, a gente tem um caminho ali já trilhado, porque tudo que você possa imaginar, a gente já testou, a gente já fez, e hoje a DPG tem mais de 1.100 clientes recorrência, assim, mais de 1.100 contadores, categorizado, bonitinho. Então, a gente sabe mais ou menos não, a gente sabe com certeza absoluta qual caminho que esse cara tem que trilhar para ter resultado. Então, a história é essa. O contador falei demais, né? Não, a gente gosta mesmo de história, entendeu? A gente gosta mesmo de bate-papo, tá? E é bacana para poder selar de fato ali tudo que você contou aqui, selar de fato a experiência, a expertise que tem a DPG, né? Sim, sim. Através de você, através do Alex, né? Que é conhecedor demais também do marketing. Ele é o estrategista da empresa, né? Então, eu vou dizer para você que tudo que eu aprendi em relação a marketing e vendas, o Alex é meu professor.
Ele é meu professor, tranquilo. Ele fala assim, Marta, você parece um papagaio. Você aprende que vai ficar repetindo minhas coisas, fica brincando. Eu falei assim, é óbvio, né? Eu falei, é óbvio. Então, ele é a grande cabeça. Não que eu não seja cabeça também, que eu não seja pensante, mas a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Então, vou falar, se o Alex é a estratégia, eu sou a fazedora. Então, você teve uma ideia? Show de bola. Daqui que eu ponho isso aqui pra rodar. Ah, isso daqui? Pra rodar. Tanto é que a gente faz mais ou menos uns 4 meses que a gente lançou uma empresa de IA. A empresa de tecnologia, que a gente tem um grupo hoje de empresas, né? A empresa de tecnologia veio da cabeça a ideia do Alex. A empresa de IA agora... Você tangibilizou, né? Exato. Eu e meu irmão, que somos sócios, que faz ali... É o Lucas, né? É o Lucas, isso. Ele é CEO da empresa de tecnologia. Agora a gente está com outro sócio na empresa de IA. Mas tudo surgiu ali dentro e tudo vindo da cabeça dele, assim, de coisas que sempre estão antenado, de coisas que eu mando para ele vê, opa, isso aqui é interessante, a gente pode fazer isso, isso e isso, e assim vai. Eu gosto assim, é quando vê oportunidade, entendeu? Enquanto aprendiz, eu sempre falo isso, aprendi com o pessoal do Sebrae, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Entendeu? Vocês estão ali, ó, deixa alguém, tem alguém chorando, nós vamos lá vender o lencinho para eles lá, entendeu? Esse negócio vamos transformar em oportunidade. Exato. Esse negócio de hub de negócios, que hoje no mercado contábil fala bastante, eu e o Alex, a gente já falava de hub de negócio lá atrás na representação. Seria tão interessante se a gente tivesse uma empresa onde a gente tivesse várias soluções aqui para o contador e tal, entendeu? Então, assim, e basicamente, nesses anos todos, porque, querendo ou não, por mais que eu não ganhe comissão, eu conecto muito contador com muita gente. Uhum. Por mais que eu não, nossa, mas assim, Marta, você poderia, não, assim, o cara tá precisando, então sempre foi também uma solucionadora de problemas. Então o Maurício precisa de uma conexão, sempre foi muito bom em fazer isso, então vamos conectar aqui. E eu fiz muito isso pelos nossos clientes, entendeu? E eu acho tenho muita admiração por quem tem essa característica. Você, acho que você falou, acho que em algum evento aqui, não sei se foi o que da Contimate que você fez, você falou assim, mas eu não sou contadora, né? Uhum. E o Bruno Silvestre, que veio aqui também, Sim. falou, não sou contador. Eu tenho admiração pelos caras que não são contadores, mas falam a língua do contador. Eu acho muito, muito genial isso daí, muito louco, sabe? Quando você tá lá no palco, já vi algumas palestras suas, já participei de alguns... Eu tô lá no grupo lá do Funil Grant e participo ali das transmissões e tal. Sempre que eu posso, eu entro ali para dar uma olhadinha. Sim. Eu vejo você falando a língua do contador mesmo, que é o seu cliente final ali, e você entende o que o cara precisa, você entende como ele conversa, você entende o que ele come, de onde ele vem, tudo. Eu tenho admiração por isso, sabia? Obrigada, Maurício. E você vê, você falou uma coisa muito interessante que já vai a dica aí para você que está assistindo a gente. Qual que é o princípio do marketing, né? Então, assim, marketing é igual a mercado. O que o marketing faz? Marketing não é propaganda. Propaganda é um P do marketing. O marketing, ele desperta desejo no consumidor e ele entrega valor para o consumidor. Então, ele tem esses dois papéis. Para a gente despertar desejo e entregar valor, eu tenho que conhecer quem? A pessoa que eu quero fazer isso. Exatamente. Então, a primeira dica do marketing, se você não conhecer muito bem o seu público, e você não falar na linguagem dele, dificilmente você vai conseguir resultado. Não vai conseguir se conectar, não vai conseguir se conectar. Eu sempre falo, 90% de uma venda é conexão, 10% é negociação. Ponto. E cada vez mais com a tecnologia avançada, mais as pessoas querem humanização. Tanto é que as contabilidades online estão mudando totalmente o modelo de negócio delas, mesmo cobrando barato. Porque as pessoas querem humanização. Então, a primeira dica para qualquer coisa que você for atuar no marketing digital ou no marketing offline, porque eu falo que existe offline. Eu pego quem está no off, jogo para o on. Eu pego quem está no on, jogo para o off. Então, para qualquer coisa que você for fazer em relação ao marketing, conheça o seu público. Fale a linguagem do seu público. Descubra quais são as dores desse público, quais são os problemas que esse público enfrenta no dia a dia, quais são os sonhos que eles têm, quais são as alegrias, quais são as tristezas. Você mapeando muito bem isso, você vai estar à frente do mercado 1000 anos-luz, porque infelizmente as pessoas só se preocupam com quem? Com elas mesmas. Quando você descobre que se você se preocupar com o outro e falar com o outro, você está muito à frente desse jogo. Porque aí você oferece uma melhoria, uma solução mais assertiva, né? Exato. O pessoal não está atrás de melhoria, ele está atrás de solução. Exato. Né? Preciso de mais clientes. Né? Como que eu vou conseguir mais clientes? E tem muito contador hoje trabalhando até hoje com modelo de indicação. Não, a maioria. Não é ruim, mas aí a gente vai para a pergunta de milhões. Eu escuto muito você e o Alex falar sobre o digital, que o contador tem que ir para o digital. O que é esse marketing digital?
Vou fazer aqui o papel do contador que está assistindo a gente Tá. aqui no Além da Conta, tá? Uhum. O que é esse tal do digital? O que é esse tal do marketing digital? Isso aí é a solução? E agora? E agora? E agora, Marta Gil? Maurício Sincero. Ó, Maurício, eu acabei de falar que marketing é igual mercado. Certo. Marketing faz parte, é uma parte da gestão do teu escritório de contabilidade. Vendas faz parte da gestão. Então, a primeira coisa, digital é um braço do marketing. É uma ponta. Como eu disse para você, existe várias maneiras de eu fazer marketing, ok? Online e offline. Então, o digital é o online. Ponto. Então, o digital é tudo que você imaginar é o online. Porque as pessoas falam, contabilidade online, digital, para mim não tem diferença nenhuma. Você é online. A partir do momento que você me responde no WhatsApp, você está online. A partir do momento que você responde um e-mail, você está online. A partir do momento que você tem um site, você tem uma rede social, você está online, você está no digital. Sim. Então, digital é qualquer coisa. Então, qualquer pessoa, todo mundo é digital. Todo mundo é online. Todo ponto. mundo tá com o celular A partir do lado. do momento que a pessoa tem isso aqui na mão, meu filho, você já está no digital, você já está online, ok? Então, a pessoa primeiro tem que pensar o seguinte: digital é um braço. Eu vou ter que olhar o marketing para dentro da minha empresa de contabilidade como gestão do meu negócio, como estratégia. Por que que muito contador só fica na indicação? Porque a gente sabe que 99% das contabilidades não tem o quê? Nem departamento de marketing, nem comercial. Sim. Eles começaram o escritório porque eles são técnicos. Então, os contadores, hoje, a maioria, não são todos, claro, já tem um contador que sabe que é um empresário contábil, acabou, e tem o contador que é técnico. Então, ele começou o escritório, fala assim, eu quero trabalhar para mim, porque eu não quero mais responder para ninguém, eu quero fazer aqui o meu jogo, só que ele era muito bom tecnicamente. Ele não é bom de negócio. E tá tudo bem. Não é negociador, não sabia vender. A faculdade não ensina isso, nenhuma faculdade ensina isso, nem a faculdade de marketing ensina você a vender. Exato. Então, pelo bom trabalho que você presta, as pessoas te indicam. E isso, gente, nunca vai acabar. Não tem mesmo, né? Não tem mesmo faculdade que ensinam vendas, vender, né? Marketing. São cursos rápidos que você faz, são cursos técnicos que você faz. Então, assim, na própria faculdade da contabilidade, você não tem essa matéria lá. E a gente sabe que faculdade é teoria e a prática é totalmente diferente. Não sou contra, gente, formação. Acho que se o nosso país hoje já tem pessoas com uma educação muito baixa tendo faculdade, imagine 100. Então, tem sim que estudar, tem sim que ter faculdade. Esse negócio que, o Zuckerberg não tem faculdade. Tudo bem, ele não tem, só que ele passou lá na Harvard, né? Ninguém conta pra você que ele fez o teste e passou, né? Então, só pra vocês terem uma ideia aí como que o buraco é mais embaixo. Então, sim, tem que estudar. Então, quando o cara não tem esse departamento de vendas e marketing, ele não pensa estrategicamente no negócio dele, o que acontece? E ele é técnico, eu sou um bom contador, eu vou indicando, só como a tecnologia está muito avançada e várias empresas estão aí, a Contabilizei veio e foi um pavor no mercado porque eles começaram a perder muitos clientes. Então, escritórios grandes começou a perder muito cliente porque o cara ele emitia uma nota, um PJ e tinha que pagar para o contador na época um salário mínimo. Isso. Aí foi para a Contabilizei pagar R$39. Então, assim, a Contabilizei mapeou o mercado. Antes dela ser lançada, por isso que tem investidor, eu mapeei o mercado, a partir do momento que eu mapeei o mercado, eu falei assim, tem negócio aqui, tem um dinheiro muito grande aqui, que ninguém tá vendo, porque funciona desse jeito. E aí, a partir desse mapeamento, eles lançaram. Então, o contador, ele, por ser muito técnico, ele recebe essas indicações, só que com o tempo, você tem que olhar para o teu negócio como dono do negócio. Se você não pensar em marketing como gestão, vendas como gestão, você vai minguar. Quem não está crescendo, Maurício, a gente já sabe aquela famosa frase, está morrendo, está estacionado, e você precisa oxigenar a sua carteira. E com o advento da tecnologia, hoje as pessoas são impactadas com propagandas, as pessoas são impactadas com várias coisas que vêm acontecendo. Então, essa questão do marketing digital, o que é isso, né? É você estar online, ponto. O digital. Agora, o marketing é você entregar valor, despertar desejo. Mas qual é a estratégia que eu tenho hoje para usar o digital para alavancar isso? Qual que é a estratégia? Então, não é a pessoa ter um site. E olha que a gente faz site. Sim. Não é a pessoa ter uma rede social. Não é a pessoa ter um WhatsApp. É ter tudo isso com intencionalidade e atingindo as pessoas certas. Mas para isso, a pessoa tem que começar a olhar o negócio dela como um negócio,
como uma empresa, como você ser empreendedor. Então, o grande erro que eu vejo dos empresários, e não é só na contabilidade, porque essa dor, eu ando por várias Sim. frentes, você vê que muitos empresários, eles começaram como técnico e acabou se perdendo ali no meio. Eu falei assim, caramba, eu tenho uma empresa, eu tenho pessoas, eu tenho que pensar em estratégia e tal, e a pessoa acaba sucumbindo em relação a isso. Mas se as pessoas aprendem, se as pessoas têm mentor, se as pessoas fazem curso, se as pessoas ouvem um podcast como esse hoje, as pessoas têm muita chance dessa virada e conseguir estar no digital fazendo marketing. E aí, dentro de toda essa estratégia, você tem muito cliente lá que o objetivo do cara às vezes nem é vender, ele só quer ser blogueirinho, só quer ser, quero ser youtuber, Então, eu quero fazer um negócio no Instagram aí para eu poder aparecer, sabe? sei. Ele não fala diretamente, mas você já pega ali quando o cara quer O que acontece? aparecer mais, né? Existe dois mundos, tá? Então, primeiro, assim, existe o mundo do infoproduto no marketing e existe o mundo, e falando do nosso mundo primeiro, falando do nosso mundo, tô falando do mundo em geral, tô falando do mundo da contabilidade. Existe o mundo do infoproduto e o mundo da prestação de serviço, tá? Infoproduto é qualquer coisa ligado à educação. Ponto. Então, infoproduto é algo que eu tô no online, um vídeo, um e-book, algum material. Sim. Prestação de serviço é algo íntimo, é algo que eu vou pagar para você todos os meses, onde eu tenho que entregar um valor muito maior do que nesse infoproduto. Então, o que acontece? O contador vê outros influenciadores no mercado que vendem bastante infoproduto, curso, e-book, mentoria. Eles veem aquilo, aí eles ficam com a cabeça confusa porque eles acham que do mesmo jeito que esse cara conquista muitos alunos, ele acha que ele vai conquistar muitos clientes desse jeito. E não é assim que funciona o jogo. Então, o cara chega lá, Maurício, na realidade, o que eu vejo bastante? Não é nem ser visto, ser blogueirinho. Eles chegam lá achando que fazendo o que o Pedro Neri faz, fazendo o que vários outros fazem, Fernanda Rocha, eles vão conseguir já ter muito cliente. Ou seja, que as pessoas vão chegar nele, Maurício, eu quero ser seu cliente, me dá aqui, eu quero assinar o contrato. Você é referência. Você é referência, tal. E não é desse jeito que funciona. Não é assim que funciona o jogo. Então, é possível você estar no digital, ser uma referência, sem ser um grande blogueirinho, por exemplo. E quando eu falo de blogueirinho, blogueirinho eu tô ali no dia a dia, gerando conteúdo, fazendo as coisas e tal. E a gente sabe que existe uma dificuldade com o contador, porque, mais uma vez eu digo, o contador tá onde? No operacional. Tá lá calculando imposto. Tá a maioria, ponto. Uhum. Então, o cara, quando ele chega lá, ele chega na esperança de ter cliente. E ele acha que fazendo isso, que ele vai conseguir cliente assim da noite pro dia, e ele acha que fazer isso acontece em apenas uma semana. Às vezes é tão engraçado que a pessoa chega lá e fala assim, Marta, eu vou tá com o site, eu vou cancelar com a DPG, porque o meu sobrinho aqui vai me ajudar, eu vou lançar um curso, fazer isso, fazer aquilo, tal, para conseguir mais clientes. Eu fico pensando, meu Deus do céu, essa pessoa não tem noção o quanto que existe uma trajetória e acha que para ele chegar lá, para alcançar essa venda do curso. Porque essa pessoa, esse blogueirinho, para alcançar a venda do curso, nem a da prestação de serviço, ele teve uma trajetória enorme. Então, o que eles não entendem é essa diferença de infoproduto para prestação de serviço. Mas tá, e daí? O contador, ele consegue se destacar e consegue mais clientes pelo digital? Sim. Porém, ele tem que entender que contabilidade você vende através de confiança. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou na internet trocar meu contador. Ninguém. É porque contabilidade é algo Teve alguma coisa. Para trocar, teve alguma coisa. Exato. Então, assim, o que você tem que fazer? A partir do momento que você conhece o seu público-alvo, você sabe quais são as dores deles, você vai ter que se posicionar. Quando eu falo de Google e YouTube, as pessoas estão pesquisando. Se você conhece muito bem o teu público, você sabe que ela está pesquisando. Cadê você lá com conteúdo para essas pessoas? Para as pessoas começarem a confiar em você. E aí, geralmente, o empreendedor, vamos olhar a gente como consumidor. Quando a gente quer alguma coisa, a gente não vai lá, a gente põe no YouTube para pesquisar, aí a gente contrata a empresa, tal, não sei que seja uma coisa boba. A mesma coisa na contabilidade. Quando o cara tá com a dor, ele vê lá o contador falando, ele fala assim, caramba, esse cara pode me ajudar, vou chamar ele. Bater um papo com ele. E aí entra a venda. Porque uma pessoa te chamar não quer dizer que você vai levantar a mão. Exato. E eu fiz um teste social muito interessante, vai sair no meu canal, eu ligando para a empresa de contabilidade, eu chamando no WhatsApp, para você ver que é uma lástima, o quanto é triste você ver a situação do despreparo comercial
dessas pessoas. E detalhe, Maurício, o mais interessante é empresas investindo em Google Ads, gastando dinheiro, mas o despreparo do atendimento, do comercial, enfim. Por quê? Porque não tem uma estrutura. Então, é possível o cara conseguir clientes pelo digital, saber separar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e seguir em frente em relação a isso. Mas o grande segredo é você conhecer o teu público-alvo. Essa geração que nós estamos agora, o seu público, o meu público e o público do contador, ele ainda pesquisa no Google e no YouTube. Sim. Ok? Uhum. A minha filha, 17 anos, que é a geração milênio? Não, a geração dela é Z. A milênio vem depois dela. A minha filha, 17 anos, hoje ela pesquisa no TikTok e pesquisa no YouTube. A minha filha nem entra no Instagram. Ponto. Caramba. Ela usa YouTube e TikTok, ok? A geração do cliente que você quer ainda é a nossa geração. Esse cara tá pesquisando no Google e tá pesquisando no YouTube. Então, qual que é a primeira estratégia rápida que eu digo que você tem que começar a investir o seu tempo? Google e YouTube. Ponto. Porque é motor de busca. Tudo que você tem que fazer ali é com intencionalidade, focando no seu público-alvo. Acabou. Um Google Meu Negócio, porque as pessoas pesquisam assim, contabilidade perto de mim. Cadê você lá aparecendo? Ponto. Esse é o primeiro que o Esse é o pessoal primeiro. coloca, né? É Pra contabilidade perto de mim. Tudo, né? Sim. Acabou. E aí, quando você conhece o público-alvo, você vai descobrir que várias coisas que ele pesquisa super interessante. Tanto é que a gente tem um cliente lá, que o nicho dele são editoras. E o público dele tá entre 58 e 65 anos. Aí ele falou assim, Marta, esse meu público nem na internet mexe, não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei assim, eu pensando comigo, olha só, minha mãe tem 64 anos, minha mãe só fez até o 3º ano do ensino fundamental, a minha mãe fica o dia inteiro no YouTube e ela tem diabetes. Marta, compra esse negócio aqui pra mim. Marta, não sei o quê. Eu falei assim, se a minha mãe consome no YouTube, propaganda lá pra ela, pensa esse cara que... Aí eu falei assim, então vamos fazer uma pesquisa, ó. Nós vamos pegar a pesquisa com seus clientes, tá aqui uma pesquisa, vamos ver quais canais que ele acessam, vamos perguntar pra ele o que ele pesquisa e tal. Os clientes dele responderam, ele ficou de boca aberta. Ele ficou de boca aberta o quanto esses caras consumiam coisas na internet. Falei assim, aqui tá a resposta. Então, tá vendo? O que ele faz parecido? O cara que atua no nicho dele faz parecido. Que o ser humano é tão diferente, mas é tão igual. Então, são as necessidades básicas que nós temos. Então, mais uma vez, gente, se você é contador e você quer alavancar no digital, você precisa ter o mínimo viável dentro do digital. Porém, é o seguinte, se você tem esse mínimo viável dentro do digital, não pense você que só com isso você vai conseguir alavancar a tua empresa. Porque não é sobre isso, é sobre estratégia. Se fosse assim, se fosse tão simples assim, você acha que eu ia estar na praia, eu estaria perdendo tempo aqui, colocando meu tempo, eu estaria com a minha filha que está já de férias da escola, vindo aqui fazer conteúdo com você, Maurício. Por quê? Difícil, né? É difícil. Por que eu tô aqui fazendo conteúdo do Maurício? Primeiro que a gente gosta de compartilhar, mas tem uma intencionalidade. Eu tô gerando autoridade para minha marca, o Maurício gera autoridade para a marca dele, Sim. e a autoridade vende. Então, assim, não ache que tá a diferença, você não é mais qualquer um. Exato. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Em 2023, final de 2022, eu tava querendo trocar de nutrólogo, né? E eu falei assim, eu moro ali na Lapa, e o meu nutrólogo era em Barueri, e pegar a marginal, eu odeio trânsito, é uma coisa que eu odeio ficar no trânsito. Aí eu falei, quer saber? Era dezembro. Eu vou procurar um nutrólogo aqui na Lapa. Aí fui lá no Google e coloquei nutrólogo na Lapa. Aí vi os anúncios, eu não clico em anúncio, que já é um outro comportamento de consumidor que a gente vê que ele faz. Eu fui aonde apareceu... E tem algum problema isso? Porque eu também não clico. Quando eu vejo lá que é anúncio, eu não clico. Isso daí é psicológico. O anúncio, para o ser humano, quando a gente vê um anúncio, a gente fala assim, caramba, essa pessoa tá pagando pra tá aí? Não, eu quero olhar aqui embaixo. Olha só, pra você ver como que funciona a nossa mente. Pra você, não. A maioria então, assim... Distúrbio emocional. Não é distúrbio, não. Por isso que a gente sempre fala, por isso que quando o cara chega lá, ele não tem uma presença digital, jamais vou oferecer tráfego pago pra ele, porque ele só vai jogar dinheiro no lixo. E você que tá do outro lado, tá assistindo esse podcast, me provar por A mais B que tráfego pago, sem o cara ter nada no digital, traz resultado, me abra seu funil de vendas. Eu desafio uma pessoa, qualquer agência, eu desafio no mercado contábil, eu quero só ver se isso é verdade, porque até agora eu fiz um vídeo lá, até agora ninguém me provou nada. Então, aí voltando aqui à história, o que eu fiz? Eu vi lá, aí logo embaixo tinha Doutora Shape, o site e o Google Meu Negócio dela. Sim. O que eu fiz? Entrei no Google Meu Negócio dela,
1.000 comentários, nota 5. Falei, uau, 1.000 comentários, nota 5. Deixa eu ver esses comentários. Li os comentários, show de bola. Cliquei no site, aí tinha um botãozinho do WhatsApp, chamei. Isso dia 26 de dezembro. Chamei. Quando chamei, olá, Marta, tudo bem? Tudo, tal. Eu falei assim, eu queria saber se a doutora Shape aceita esse convênio, só que com particular. Ah, Marta, a consulta dela é particular, é R$900 a consulta, tal. Eu falei assim, R$900, é R$900. Eu falei assim, e quando em janeiro ela vai ter vaga? Não, ela já tem vaga amanhã, você quer vir amanhã? Já tem vaga amanhã, tem vaga amanhã, beleza. Aí eu falei, tá bom, vou na consulta, vou aí amanhã na consulta, perto da minha casa, tal. Quando eu parei de conversar com a menina no WhatsApp, o que eu fiz? Bati no Instagram dela, falei, deixa eu ver essa doutora Shape, deixa eu olhar essa doutora. Aí vi ela com vários artistas, tal, uma mulher super em forma, tal, não sei o que. Eu falei, nossa, a mulher tem autoridade. Aí, ó. Fui no dia seguinte, lá na consulta, paguei os R$900. Passei a consulta com ela, fez um plano pra mim. Enfim, Maurício, sei que eu fechei um plano lá com ela, que depois eu acho que eu deixei quase R$20 mil lá com ela. Enfim. Achando, né? A gente sempre acha que tem um milagre, vai ter um milagre, se não é você mesmo que faz um milagre, é assim. E deixei lá com ela, fechei um plano lá, em tantas vezes e tal. Mas olha só a trajetória que eu fiz. Olha eu como consumidora. Aí eu quero que você pense, contador e contadora, quando você vai pesquisar qualquer coisa na internet, pense na sua trajetória como consumidor. Então o Instagram serviu pra quê o Instagram dela? Pra eu ver o que ela tem, o quê? Autoridade. Mas eu achei ela onde? Você achou no Google. Você entende? O caminho é esse. Entendeu? Aí eu falo pra você assim, Marta, redes sociais não vende? Não vende diretamente, mas te gera autoridade. Sim. Ponto. Podcast vende? Não vende diretamente, mas me gera autoridade. Sim. Parcerias vende? Não diretamente, mas me gera o quê? Autoridade. Qualquer outra parceria com influenciador. Oi? Autoridade vende. Autoridade vende. Fica essa dica pro contador, hein? Você entendeu? Então, hoje, o contador tem que pensar em estratégia. Vou dar um outro exemplo para você. A gente é parceiro de vários influenciadores. Então, lá atrás, como a gente tem muita cabeça de vendas e marketing, lá atrás, eu falei assim, caramba, se eu me associasse a esse influenciador, esse cara tá vendendo curso. Ele já é contador, ele tá vendendo curso, ele vai indicar o pessoal dele para mim. Aí chegava no influenciador, ó, vamos fechar uma parceria, eu faço isso por você, pela sua empresa contábil, você tá show de bola, Marta. Maurício, isso deu super certo. A gente começou fazendo isso há 6 anos atrás. E hoje eu sou parceira de vários influenciadores do mercado contábil. Mês passado, quando a gente vai fechar o nosso relatório de vendas, então eu vou falar para você que 50% das minhas vendas vieram da onde? Da indicação do influenciador. Certo. Só que, o que acontece? Mas Marta, você é uma agência de marketing digital, porque veio gente do Google, veio gente da rede social, veio. Porém, por que veio a maioria do influenciador? Porque esse cara é autoridade. Só que esse cara só se associou a mim porque eu mostrei autoridade pra ele. Porque esse cara vê... Se esse cara entrasse numa rede social minha, se esse cara entrasse na minha empresa, se esse cara visse meu site e não visse eu fazendo nada... E achasse, mais um mané. Mais um mané aqui pra fazer parceria, o que esse cara tá agregando de valor pra mim? Entende? Então, aí vamos supor, o cara indica lá o aluno dele, o cara chega lá, de repente o cara não fecha, mas o cara começa a seguir a DPG, começa a seguir, daqui a um tempo esse cara volta e fala assim, caramba, eu quero fazer negócio com você. E outra coisa, quando o cara chega, se eu não tiver um time comercial muito bem preparado, esse cara não vai fechar, é a mesma coisa a contabilidade. Diz pra você, anúncio no Google, você ligar pro cara, a pessoa fala, olha só o que aconteceu. Vocês vão ver lá, eu liguei, oi, tudo bem, tudo? Olha, eu tô precisando de serviço de contabilidade. A moça que atendeu falou assim, faz o seguinte, a pessoa responsável não está, manda um e-mail pra ela, por favor. Olha só isso, Maurício. Manda um e-mail, a pessoa não está, a pessoa faz um anúncio e a pessoa que atende despreparada manda um e-mail. Você acha que o consumidor hoje tem tempo lá de mandar e-mail para fazer uma proposta? Com tanta concorrência, eu vou clicar no outro anúncio, vou clicar no orgânico, enfim. Então, mais uma vez, o digital é um braço de toda uma estratégia. Por que a DPG participa? Que tem que ter. Por que a DPG participa de evento? A gente sabe que é um valor, a autoridade. Sim. O evento traz resultado no pequeno prazo? De jeito nenhum. Ele traz resultado aonde? No longo prazo. E é assim serviço de contabilidade, porque o meu serviço é parecido com o seu. Eu tenho que gerar confiança para você. Por que mercado nichado é mais fácil? Porque quando eu sou nichada, as pessoas começam a me conhecer e é muito mais fácil você se ver como autoridade. Por isso que a gente sempre prega com a pessoa ser nichada. Entendeu? Por quê? Porque o nicho você vai conhecer num, vai conhecer no outro, vai conhecer no um. Então, hoje eu virei autoridade no meu mercado porque ele é nichado. Mas a Marta fala para advogado? Não. A Marta fala para o mercado em geral? Não. O princípio é o mesmo? É.
Mas eu fiz o quê? Eu fui conhecer meu público, eu fui nichar meu público. Então, é uma estratégia no geral. Eu tenho que estar com vendas e marketing ali andando lado a lado. Olha só que interessante. Já falando muito, você me interrompe, Não, viu? fica à vontade. Eu te... A gente tá ouvindo aqui porque meu eu tô pensando aqui, eu já tenho um monte de coisa para perguntar na sequência aqui, entendeu? Inclusive esse do nicho aí. A gente vai falar. Não, vamos falar. Olha só que interessante. 2 horas o podcast hoje, hein, produção? 2 horas, hein? Eu recebi o Robson da Conta Byte, não sei se você conhece ele. Sim. É um contador que está fazendo um trabalho excelente de autoridade na região dele. E ele não é nichado, tá? Olha só que interessante. Na região dele, ali de Suzano, Mogi, tá fazendo um belo trabalho de autoridade. E aí ele foi lá no podcast e tal, e aí ele tá falando assim pra mim, Marta, tava contando uma história da lista de transmissão que ele faz. Ele grava o vídeo, aí pega, faz a lista de transmissão e manda o vídeo. Aí, Maurício, eu tava ouvindo ele, eu falei assim, eu tenho mais de 400 mil contatos no meu WhatsApp. Sim. Eu nunca fiz uma lista de transmissão, Marta. Falei assim, nossa, que tonta. Pensei comigo, né? Aí eu falei pro Isaac, falei assim, Isaac, eu vou começar a fazer lista de transmissão, vou pegar esse meu contato aqui, é um saco, porque você tem que ficar, trabalheira. Beleza, é trabalho. Aí comecei a fazer isso ontem à noite. Cheguei, precisei fazer um horário lá, que é 256 pessoas por vez, né? Peguei um vídeo meu, peguei e comecei a mandar. Oi, meu nome aqui é Marta, você tá bem? Tá. Me segue lá no canal, não mandei. Maurício, eu fiz 2 transmissões, eu tenho quase mais de 5 mil contatos, então eu já mandei para 256 mais 256, daí 520 pessoas, 512 pessoas. Dessas 512, um ex-cliente meu falou assim para mim, Marta, acabei de assistir seu vídeo, tudo que você falou é isso, a gente pode conversar hoje? Falei, pode, que hora você consegue? Isso ontem, às 17 horas, tá bom. Então, essa reunião com ele, e tá sendo atendido por uma outra agência, falou assim, olha, eu tô com essa agência tal, e aí essa agência me ligou, inclusive, hoje cedo, pra fazer tráfego pago. Quando eu assisti seu vídeo de tráfego pago, eu falei, é isso, eu tava pedindo direção a Deus, você sabe que eu acredito muito nisso, Marta? É sobre isso. Aí eu falei assim, Armando, você sabe que agora, o que você tem que fazer, já conhecendo todo o seu histórico, é fazer uma consultoria comercial. Primeiro, vamos estruturar todo o seu comercial, para depois você investir. Eu não vou te vender agora estratégia de marketing. Você quer comprar consultoria comercial? Pois bem, comprou, assim, em 20 minutos eu fechei um contrato de 25 mil reais. Quando foi hoje cedo, uma outra falou assim, nossa, Marta, eu tava vendo um vídeo seu aqui, eu recebi aqui teu tal, e eu tava justamente falando com o meu sócio, preciso ver sobre marketing, você pode me atender? Já passei pro meu time. Lista de transmissão que eu não comecei, aí assim, eu poderia não estar fazendo isso? Tem meu time comercial lá, mas eu tô o tempo todo pensando que venda, estratégia, em ajudar o contador, em ser melhor para o contador, em reter mais os meus clientes. Entender melhor o que ele está precisando. Exato, entender melhor o que ele precisa. Por isso que eu faço parceria com outras empresas, entendeu? Eu vou agregando valor. Por exemplo, a consultoria comercial. A gente da consultoria comercial tem 3 anos. Por quê? Pro contador? Pro contador. Isso é uma consultoria personalizada. Isso não é uma coisa que eu vendo aberto assim para todo mundo. Consultoria comercial. Você não terceiriza o comercial do cara, tipo, deixa que a gente vai vender para você. Não, a gente ensina, a gente não só ensina o cara a vender, como a gente monta a estrutura comercial. Porque uma coisa é você ir lá, eu ensinar a técnica pro Maurício e tal, outra coisa é eu pegar na mão do Maurício e falar assim, você vai fazer assim, assim, assado, o departamento comercial assim, assim, assado. Eu tenho uma estrutura, um processo. Como a minha empresa está muito baseada em processos, eu tenho um time de processo, então a gente pegou a metodologia nossa, tá aqui, ó. Só que você vai ter que, eu pego na tua mão, fazendo passo a passo com isso. Por isso que não é um produto barato. Então, vamos lá. Você acha que um escritório de contabilidade hoje, ele tem que ter o setor comercial? Ele é uma empresa. Mais que isso. Sim. Então, como que eu começo um setor comercial na minha empresa? O contador acha que tem que contratar um comercial. Não é assim que funciona. Primeiro, você vai da linha de frente, você ou seu sócio, você vai entender de comercial. Aí você contrata um SDR, um pré-vendedor. Não adianta. Quando o cara chega pra mim e fala assim, Marta, contratei um vendedor. Aí eu falei assim, você contratou o quê? Um vendedor. Eu falei, dou 3 meses. Aí ele falou assim, eu dou 3 meses. Dou 3 meses pra você mandar essa pessoa embora. Passou a experiência, mandar ela embora. Nossa, Marta, como você é negativa? Eu falei, não é ser negativa. Como que você me contrata uma pessoa que você não tem um processo comercial, você não sabe quem você vai atingir, você não sabe que esse cara vai chegar e ele vai ficar de cara pra cima, você vai fazer o quê? Bater na porta? Chamar as pessoas? É assim? Mas daí batata, dá 3 meses, o cara manda a pessoa embora. Caramba. Dá 3 meses. Porque comercial, você tem que ter, vendas é processo. As pessoas acham que técnica você aprende. Você pega uma pessoa crua e ela tem um processo certinho, ela vai conseguir vender. Ponto. Por que a gente começou a dar consultoria comercial? Porque a gente começou a gerar resultado para os nossos clientes, de pessoas levantando a mão. Só que o cara não vendia. Eu falei, meu Deus, o que acontece? A gente tá vendendo e a gente começou a perder contrato por causa disso. Aí eu falei assim, Marta, vamos começar a ensinar esses caras a vender? Só que aí eu fui lá, vou ensinar ele a vender. Tá.
Ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tal. Só que também não adiantando. Aí eu falei assim, melhor. Se eu não montar um processo comercial com esse cara, ele não vai de jeito nenhum avançar. Aí sentei com o Geraldo, que é o cara que entrega a consultoria comercial. Eu falei assim, Geraldo, tudo que a gente mapeou aqui dentro do nosso processo, tal, você vai colocar em metodologia e a gente vai entregar para os nossos clientes. E foi assim que a gente vai fazendo. Você faz o marketing e Exato. estrutura o comercial do cara, os dois estão andando juntinhos ali. E as coisas estão acontecendo. Boa. Entendeu? Aí vamos lá. Eu falei para você que eu vou fazer o papel do contador aqui, ó. Uhum. Não tenho nenhum cliente. Quero abrir meu escritório de contabilidade. Eu vou lá na DPG e já posso contratar a DPG, já posso montar uma estrutura de marketing, de um modelo comercial. Primeira coisa que eu vou falar para você é o É seguinte. loucura, né? Então, eu vou falar para você o seguinte, Maurício. Você está começando agora, não tem escritório, não tem cliente nenhum. A primeira coisa é, qual é o seu planejamento, Maurício? Qual o planejamento? Você quer empreender. Isso meus vendedores falam pro cara. Você quer empreender. Antigamente eu vendia. E aí tinha churn que nem louco. Porque o cara não tem dinheiro para pagar. O cara não tem dinheiro para pagar e o cara acha que a agência fazer milagre. A gente não faz milagre. A gente não faz milagre. Do mesmo jeito que o contador não faz milagre, a gente não faz milagre. Exatamente. Marketing é uma estratégia que sai da cabeça do empreendedor. O que a gente faz é te ajudar nas estratégias. Óbvio que a gente te ajuda a ter insights, então eu falo assim pra ele, Maurício, beleza. Qual que é o teu planejamento? Primeira coisa, você vai empreender, você já tem um caixa aí pra quanto tempo? Pra sobreviver? Você já tem um caixa? Ah, tenho um caixa, show de bola, beleza. Você tem noção que nesse começo do empreendedorismo você vai trabalhar pelo menos umas 18 horas por dia, beleza? É o mínimo, tá? E você vai ter que se virar com vendas e marketing. E se virar, como que a DPG te ajuda? Você tem, hoje qualquer pessoa, gente, qualquer empreendedor hoje, seja contador, qualquer um, você não tem um básico, um e-mail profissional, um site, um telefone dentro do teu site, uma rede social estruturada, isso é arroz com feijão. É a mesma coisa que eu tenho um celular. Você fala muito isso, né? Eu falo. Isso é o básico. Não tem, né? Não tem. Arroba Gmail lá. Arroba Gmail. Pega aí os clientes de vocês. Arroba Hotmail. Isso. A pessoa não tem uma marca, a pessoa não tem um logotipo, a pessoa não tem uma identidade visual. Se você vai começar a empreender, você não tem isso, a pessoa não registra a marca dela. Se você não tem isso, meu filho, nem começa a empreender. Então você vai ter que ter esse mínimo investimento. Então você precisa, isso aqui não vai te trazer retorno nenhum, isso aqui é para você mostrar que você é profissional. Então a DPG consegue te ajudar? Consegue. Agora você pensa que você vai ter resultado com isso? De jeito nenhum. Tá, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu quero ajudar. Então vamos fazer o seu Google Meu Negócio? Primeiro você vai atingir as pessoas que estão perto de você? Vamos começar a fazer esse trabalho? Então a gente vai montar um site. Aí começa a ter seu faturamento. Só que lembrando que isso aqui é só uma pontinha. Você vai ter que ter uma estratégia de vendas, tá? Você precisa correr atrás de indicação, você precisa ir para eventos, você precisa ir para feira, você precisa levantar a mão e você precisa já começar a gerar conteúdo se você quiser se tornar autoridade lá na frente. Porque as coisas acontecem conforme o tempo vai passando. Eu vejo muita gente correndo atrás do rabo, investe aqui, investe ali, mas não faz o que tem que ser feito. Por isso que muita gente perde dinheiro. Ontem eu conversei com um cliente, falei pra ele assim, mais uma vez, Pedro, o nome desse cliente é Pedro, mais uma vez, Pedro, você tá indo fazer tráfego pago e você não tá fazendo arroz com feijão que você tem que fazer. Você vai jogar dinheiro no lixo. Ah, mas tem que testar. Pode ir lá. Testa, vai lá. Você gosta de queimar dinheiro? Pode ir. Eu falei assim, você não fez o básico ainda. Ah, não, porque eu sou pequeno. Olha só, eu sou pequeno, não tenho muito dinheiro, preciso investir no tráfego pago. Eu falei assim, aí que piorou ainda. Piorou, você é pequeno e investir em tráfego pago, coitado. Aí que você vai torrar o seu dinheiro mesmo. Então é o seguinte, você é pequeno. Pensa o seguinte, você tem que ter um planejamento. Lembra o objetivo? Aonde que o Maurício quer chegar com a empresa dele? Qual que é a meta? Qual é o valor que o Maurício tem que faturar? Quantos clientes o Maurício tem que colocar para dentro? Quais serão os braços que eu vou utilizar para colocar esse cliente para dentro? O marketing vai me ajudar a trazer visibilidade. Eu até brinco. O que o marketing faz? Sabe aquele bonecão do postão que fica? Sim. O marketing traz visibilidade. O restante, meu querido... Todo mundo passa e vê. Exato. O restante quem faz é você. Então a venda quem vai acontecer. Se o cara não gostar de você, se você não tiver uma boa técnica, se você não atender rápido, se você não falar o que ele quer ouvir, se você não fizer conexões com ele, se você não deixar ele falar, aí entra outra coisa. Então você precisa criar essa conexão e ter várias estratégias de eventos, de network. Então assim, não tem dinheiro, beleza, vai para network. Começa a fazer seus vídeos lá, o YouTube é de graça. Você não precisa dar DPG nesse primeiro momento, por exemplo, se você não tiver dinheiro para investir. Sobe seus vídeos no YouTube, só que antes de subir o vídeo, vai entender um pouquinho, vai estudar sobre o YouTube. Começa a fazer Instagram, mas vai entender Instagram, porque eu vejo contador falando para outro contador. Ai, Jesus Cristo. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo aqui? Falando para outro contador. Oh, meu Deus, não é assim. Vai estudar o mínimo, vai ficar perto de pessoas que sabem. Então, Maurício, tudo é possível.
Tudo é possível. Mas a pessoa precisa ter um objetivo e entender que ela entrou no mundo do empreendedorismo. E empreender, você vai ter que saber pensar em gestão e estratégia. É mais fácil você pegar um cliente que está começando agora ou um que já tem um escritório estruturado, por exemplo? Depende. Eu vou te dizer por que depende. Hoje, graças a Deus, a gente já pode escolher com quem a gente quer trabalhar. Sim. Que existe o perfil ideal. Tem isso aí também, tá, gente? Existe o perfil ideal do cliente. Já tá em outro nível, né? Então, antigamente, a gente colocava bota pra dentro, bota pra dentro. A gente precisava de grana, bota pra dentro. Hoje a gente já tem um perfil, porque assim, não adianta o cara chegar lá e ter um dinheiro, ter um escritório extraordinário, se o cara não é ensinável. Ponto. Se o cara chegar lá achando que do jeito dele é o certo. Não, assim não. Não, assim não é, não vai colaborar com ou então, a empresa é minha, ou o cara chegar lá e falar assim, se vira aí que eu quero resultado. Esse cara nem entra mais. Ele pode ter o dinheiro que ele for. Vendas, a gente já tem todo a gente prepara, a gente treina todo dia. Lá, na DPG, em todas as áreas, treino é que nem banho. Todo santo dia. Caramba, hein? Todo santo Repeat. dia. Treino é que nem banho, todo santo dia. Então, vendas treina todo dia, time de processo treina todo dia, time de atendimento treina todo dia, time de redação treina todo dia, time de programação treina todo dia, time de design treina todo dia, time de suporte treina todo dia. Tá aqui o Jaime comigo hoje, não tá o Isaac, mas ele sabe. Lá, um dos nossos valores é o quê? Treinamento, conhecimento, que isso é um valor que o Alex tem muito forte na veia, né? Então, se não quiser treinar, meu querido, aqui você nem vai entrar. Então, venda está bem preparado. Quando o cara chega lá, venda já faz o diagnóstico. Beleza. Se por um acaso, vendas vender, passou, vendas vender, chegou no atendimento, esse cara vai voltar. Venda errada. Cara, é assim, assim, assado, tal. Hoje quase não acontece isso. Quase não acontece isso. Uma vez ou outra dá uma derrapadinha, mas é raro, porque é treino. Então, primeira coisa, o perfil do nosso cliente. Se esse cara ele for ensinável, se esse cara entender que marketing é da estratégia dele, se ele não sabe de marketing, mas assim, não estou disposto aqui a aprender e tal, e eles confiarem no nosso trabalho, acreditarem nos depoimentos, que a gente tem vários cases, e eles não ficar que nem esquizofrênico. Outra coisa, eu não quero ninguém esquizofrênico, porque o cara segue um influenciador, segue outro, e esse cara às vezes fala umas coisas sem pé nem cabeça, quem não é parceiro nosso, porque os meus parceiros a gente tá bem alinhadinho, aí esses caras falam umas coisas sem pé nem cabeça, aí esse cara fica esquizofrênico, não, faço isso, faço aquilo, assim, ou você vai seguir a nossa metodologia e acreditar que ela é a correta, ou você segue do teu influenciador, vaza daqui. Então, hoje não importa se o cara, ele tem grana ou não tem grana. Existe lá na EPG produto para todo mundo. Ele entra dentro de uma jornada. E aí essa jornada se chama Contador no Topo. Contador no topo. Exato. Então ele vai ter que caminhar para chegar no topo. Ele entra até o cara. Eu tenho essa jornada aí, viu? Você tem, né? Eu tenho. Exato, a trilhazinho, bonitinha. exato. Então, assim, o cara, ele pode ter o dinheiro que for. Para ele chegar no topo, ele vai ter que seguir a jornada. Ele pode acelerar um pouco, porque quando eu tenho mais dinheiro, eu acelero. Mas isso não quer dizer que ele não vai passar pela jornada. Ponto. E a mesma coisa pro cara que tá ali começando tal. Geralmente, os caras que estão começando, eles estão com a mente mais aberta, né? Então, o cara já tá vindo ali da tecnologia, o cara ele já tem... Os que já estão no mercado, eles estão nesse momento de transição, de maturidade, de trocar a mente, de assim, as coisas mudaram, se eu não mudar também, as coisas não vão andar. Então, o perfil do nosso cliente é ser ensinável e entender que tudo mudou, tudo pode mudar e confiar naquilo que a gente faz. E dá pra mudar, né? Dá. É só você andar perto de gente que sabe. Meu Deus do céu. Mente tá fritando, né? Toma água, Marta. Toma água que nós vamos ter mais 2 horas de entrevista aqui ainda. Até meia-noite hoje é dia. Meu Deus do céu. Para você que tá com a gente aqui no Além da Conta, hoje recebendo Marta Giove do grupo DPG, um papo sensacional. Se você tá chegando agora, tanto aqui no YouTube, assistiu, pegou agora, você volta aí, cara, que o negócio é bacana demais, viu? É muito louco, você tem que entender, a mente tá aqui fritando para entender esse modelo de marketing digital, de marketing de vendas, e a gente está aqui com uma autoridade que falou, autoridade vende, né? Exato, fica autoridade mais fácil vende. de vender quando você é uma autoridade. E se autoridade não é falar que eu sou nichada, tá, gente? Eu sou nichada, tá. Quando os clientes chegam lá, né, o pessoal vai fazer se é nichado, tá. Eu tenho esse cliente fala assim, tá, me conta o que você sabe desse cliente aí seu. Pouco.
Mas vocês são autoridade no mercado contábil. Exato, né? Exato. E vocês atuam com esse nicho. Exatamente, só com esse nicho. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma outra agência que a gente montou para atender porque os clientes, quando estão bem satisfeitos, eles fazem o quê? Indicam os clientes dele. Aí a gente tava mandando embora, assim, porque a gente não. Nicho é nicho, a gente só atua aqui. E outra coisa, quando você atua com nicho, se você colocar qualquer cliente que não seja o nicho, você bagunça toda a operação. Então a gente já tentou fazer isso e não dá certo. Não dá certo. Não dá certo mesmo. Então a gente criou uma outra agência, quando os clientes indicam para nós, a gente manda para essa outra agência, que é a nossa também, para cuidar lá e não aqui no ADPG. E aí, quando eu falo nessa questão do nicho, por exemplo, o contador chega lá e fala: eu sou nichado. Tá, você conhece o que do seu nicho? Você vê que o cara não Você é conhece especialista? nada. Não, eu tô aqui, eu só quero ir pra internet e tal. Vou contar um caos aqui da Elienay, a rainha das ONGs, uma cliente nossa. Quando ela chegou lá, 5 anos atrás, ela não tinha nicho específico. Então, a gente ajudou ela a olhar o nicho dela. Então, a gente olhou pra carteira dela, ela tinha restaurante, ela tinha ONGs, ela tinha indústria. E aí, a gente, como marketing, mapeou a região que ela tava, a gente viu que restaurante era o caminho mais fácil, que tinha mais demanda, tal. E aí, o que começou a acontecer? A gente começou a fazer todo um trabalho junto com ela. E começou a chegar as pessoas interessadas, só que o negócio não vingava de jeito nenhum. E era uma pessoa super aberta, assim, uma pessoa bem pra cima e tal. Aí eu chamei ela e falei assim: ô Irina, deixa eu fazer uma pergunta pra você, o que tá acontecendo? Que negócio tá virando? Ela: Marta, você quer saber a verdade? De verdade, eu odeio trabalhar com restaurante. Eu gosto de trabalhar com ONG, eles pagam pouquinho, mas, esse povo que eu amo. Aí eu falei: mulher de Deus, por que você não falou isso pro meu time? Por que você não falou isso pro meu time? Por que você não falou isso pro meu time, mulher de Deus? Por que você não abriu a boca pra falar sobre isso? Aí ela falou assim: sei lá, mudamos toda a estratégia. Hoje ela virou a rainha da ONG. Hoje a mulher tá bombando. Por dia aí ela tem mais de 20 levantadas de mão, pra você ter uma ideia. Que dá. Entendeu? É sobre isso. E você indica o contador ser nichado? Sem ser nichado? Não, assim, vamos lá. Eu faço sempre essa pergunta para todo convidado que vem aqui, que é modelo de estratégia. Leandro Bueno veio aqui e falou: meu nicho é CNPJ. Tem CNPJ, eu tô dentro. Né? Entendi. Esse é um ponto. Outros vêm e falam assim: não, o ideal é você ter uma segmentação que você atende para você ser especialista e autoridade naquela segmentação. O que você indica? O cara vem cliente, vem tudo, contador abriu o escritório, tem o escritório dele lá e tal, vem cliente, vem tudo, ou ele seguir no modelo de segmentação ali de nicho? A primeira coisa, quem vende para todo mundo não vende para ninguém, ok? É. Então, essa é a primeira visão, mas a gente vai chegar nesse ponto. O cara tá começando agora. Se o cara tem lá uma reserva para se manter, o que eu indico para esse cara? Vai estudar nicho e foca no nicho. Certo. Por quê? Porque é muito mais fácil você vender para um segmento, para um nicho, do que vender para todo mundo. Ponto. Isso tá mais que provado. Porque vou dar um exemplo clássico que aconteceu. Eu tô em vários grupos de agência. Certo. Aí entrou uma dona de uma agência lá e falou assim: gente, eu tô desesperada. Alguém conhece um contador focado em agências digitais? Aí eu falei pra ela: eu tenho aqui contador focado tal, em agência, inclusive o meu contador é focado em agência. Assim, mas o que aconteceu? Ela falou assim: pois bem, levei um processo do sindicato. O sindicato, eu não estava fazendo homologação no sindicato, e o sindicato, só que até então eu não fazia, por causa da nova lei trabalhista, já fazia um tempo, desde 2017 eu não estou fazendo, só que o sindicato, dentro da comissão do sindicato, é obrigado a fazer, blá, 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 e agora levei, e tô aqui desesperada, e meu contador não me orientou em relação a isso. Beleza. Aí eu indiquei lá pra ela e tal. Qual é a lição que eu recebo disso? Por quê? Porque eu tô no mesmo sindicato com ela. O meu contador, convenção, coloca todos os anos, coloca os pontos da convenção pra minha menina lá do DP. Sim. Coloca todos os pontos da convenção, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, papapá. Porque ele é especializado. Sim. Agora diz pra mim, um contador consegue ler os funcionários conseguem ler todas as convenções de todos os nichos? Não consegue. Ponto. Já começa por aí. Ok? Então, quando você está começando e você tem dinheiro e você consegue focar, porque você vai estudar, você vai entender toda particularidade, você tem as feiras focadas neles, você tem, no nicho te dá grande oportunidade, você tem os influenciadores focados nos nichos, você tem um leque de oportunidade. E todo mundo vai olhar para você que nem você fala: Marta é a autoridade do marketing contábil. Eu seria a autoridade do marketing de direito, da advocacia, do imobiliário? Não sou eu. Eu tô ali e o mercado contábil tem quantas pessoas? 89 mil escritórios. Eu tenho ainda muito chão pela frente. Primeira coisa, se você for realmente nichar, olha pro mercado que você está nichando. Qual o tamanho?
se vai crescer, se tem algum problema de diminuir. Então, eu sempre aconselho. Mas, entretanto, vou usar o exemplo do Robson e do próprio Leandro. O Leandro fala que não é nichado, mas se você for para a rede social dele, a maioria das falas dele são para os infoprodutores. São pessoas, é só você acompanhar ele lá. Ponto. Quem são os clientes do Leandro? A maioria que referencia ele. Ele tem outros vários? Tem, mas a maioria que referencia ele são os infoprodutores. Acabou. No site dele que nós cuidamos do marketing do Leandro, com o time dele lá. Sei, Nosso site, tudo, somos nós que cuidamos. Então, no site dele tem os nichos específicos lá. Por exemplo, hoje eu acho que ele não tá atendendo mais indústria, por exemplo. Eu acho que ele não tá atendendo. Então, assim, vamos pegar o Robson da Contabyte. Qual foi a grande sacada do Robson? O Robson, ele montou núcleos dentro do escritório dele. E vou falar também do Richard da Confirp. Todos os dois montaram... O Richard é famoso, hein? O Richard foi o primeiro convidado do meu podcast. Meu cara, fantástico, fantástico. Os dois... O Richard tem 300 funcionários, o Robson, não perguntei pra ele, o Richard tem 1.500 clientes e o Robson tem 500 clientes. O Robson, ele fez o quê? Eu vou falar pra minha região. Tem ninguém falando aqui na minha região. Eu sei as dores em gerais do empreendedor. Porque existem as dores comuns. Gestão de pessoas, gestão financeira, as dores... Planejamento tributário. Exato. Isso é geral para qualquer empreendedor. Vou falar para onde? Para minha região. Ele começou a fazer podcast na região, começou a fazer vídeo, tal. E ele começou a atingir a região dele, começou a vir cliente. Começou a entrar nos grupos de WhatsApp. E ele tá trazendo clientes da região. E dentro do escritório, ele fez núcleos de nicho dentro dos escritórios para o cliente falar com... Mas ele fala para o público, para o empreendedor no geral, das dores no geral. Show de bola. Ok? Ele conseguiu somar a mesma coisa o Richard. O Richard vai para televisão, o Richard faz marketing e tal. E o Richard tem... E ele falou assim que foi construindo isso ao longo dos anos, são 35 anos. Ele foi criando núcleos também para cada nicho dentro da empresa, dentro do escritório dele. Show de bola. Mas você vê que internamente... Até para você entender isso, você tem que ter um tempo, tal, até porque senão o cliente não vai ficar satisfeito. Mas, Maurício, uma coisa é certa e ninguém me convence ao contrário. Para mim, nicho é o caminho. Você vê muitas empresas também de contabilidade crescendo, empresa especializada em médicos, tal. Mas você tem que gostar daquele segmento também. E se você está começando, você não tem agora, você quer testar, é isso. Quando você faz um Google Meu Negócio, qualquer pessoa procura contabilidade perto de mim. Aí vai da tua expertise, será que eu vou pegar um comércio, um prestador de serviço? Será que é isso, será que é aquilo? Você começar a testar se faz certo. Mas se você tem um caixa e você consegue se manter, vai no nicho, para crescer no nicho, porque, eu tô vendo muitos contadores que estão começando a migrar. A Helenay mesmo, o que a Helenay fez ao longo desses anos? Ela foi trocando os clientes dela. Entende? Só ficou com os clientes que tá lá, que não é ONG, só tá com os clientes bons, que ela gosta de trabalhar, assim por diante e tal. E é isso que eu tenho um cliente lá, que ele é contador dos publicitários. O que ele fez? Ele tinha outros segmentos. Ele foi trocando. Tem uma outra cliente que o foco dela é construção civil. Ela foi trocando. É sobre isso, entendeu? Mas tudo vai da estratégia e como que você entrega. No longo prazo, você que não é nichado e você não tem dentro do teu escritório departamentos separados para nicho, você vai ter um problema de entrega. Que nem essa moça que está procurando um contador, porque o contador dela não mandou para ela a convenção que, querendo ou não, eu sei que o empreendedor tem que correr atrás e tal, mas se o seu contador assumir a folha de pagamento, ele vai ter que entrar com tudo e mostrar valor para o cliente dele. Acabou. Ponto. Eu sei que não é obrigação, mas se você quer mostrar valor, você tem que fazer isso. Para você ver, se ele fosse uma contabilidade especializada em agência, ele teria convenção, sabia qual era o sindicato e assim por diante. Foi clara? Muita coisa, né? Tem as suas... A gente tem as dores em geral, mas segmentos têm as suas particularidades. E é aí que diferencia. Entendeu? Então, aqui diferencia um contador nichado do contador generalista. Você vê, então, na sua visão, o mercado no futuro vai mudar e vai ter mais essa... Bastante. Vai ser mais estratégico nesse sentido, né? Exato. Muito estratégico. Ou você vai ter essa estratégia dentro do teu escritório e dar conta de você entregar isso, colocar o seu time para estudar sobre cada nicho, as convenções, tudo certinho. Ou você vai ficar sempre patinando. Se você quer ser um generalista, você vai ter que tornar dentro da tua empresa, segmentar dentro da tua empresa esses seus clientes. E outra coisa, os generalistas hoje que, de fato, conseguem ter resultado, é porque, infelizmente, 99% dos contadores não fazem nada.
Então é isso. Então, quando um cara é generalista e tá ali fazendo conteúdo, entregando parceria, é óbvio que ele vai conseguir resultado. Óbvio, por quê? E o Robson me contou uma coisa bem interessante. Ele falou assim que tem um amigo dele que tá dentro de um grupo de escolas. E esse amigo dele não é nem empresário. E nesse grupo de escola, uma pessoa falou: gente, alguém conhece um contador para me indicar? Ninguém colocou nenhum contador lá. Ninguém. Entenda essa parte. Exato, assim, ninguém colocou. Ou seja, qual que é a impressão que a gente tem? Que os caras que se não indicaram contador, porque eu não estão felizes com o contador deles. Ponto. Então, é uma virada de chave. Exato. É uma virada de chave. É muito trabalho, do mesmo jeito que eu tenho muito trabalho em preparar o time, em ter processo, em entregar o meu melhor. Crescer dói, mudar dói, mas tudo que dói é bom. Ponto. Então, o contador vai ter que se movimentar e sentir a dor do crescimento, que é essa mesmo, e tá tudo certo. Remédio bom é remédio ruim. Isso aí. Bem isso. Bem isso. Resumo do aulão da jornada do contador do topo, porque isso aqui é o aulão além da conta. Não foi um podcast, né? Foi um aulão pra galera. Quer contratar um grupo especializado em marketing para contadores? Tem a DPG. Mas saiba que você vai ter que criar toda uma estrutura, inclusive uma estrutura comercial dentro do seu escritório, para aí sim você começar a ter resultado. Exatamente. Esse é o resumo do nosso aulão além da conta? Esse é o resumo, lembrando assim, a gente consegue, não sei para onde eu quero ir. A gente vai te ajudar porque a gente já tem essa expertise, a gente já conhece o mercado contábil em relação Bate lá na porta. Pode bater lá na porta, mas você tem que ser ensinável. Eu sempre ouço das pessoas que têm sucesso, é humildade. Ser humilde e reconhecer. Então, assim, quando eu fui humilde em reconhecer vários erros nossos, eu fui atrás de conhecimento, falar, não sei. Se a gente ter essa humildade, falar assim, não, eu quero ajuda. Seguir um foco só, não adianta ficar olhando para tudo quanto é lado. Ou eu tenho um mentor só e sigo nesse mentor, ou eu tenho um outro, mas assim, ouvir todo mundo, você acaba ficando que nem barata tonta. Hoje, infelizmente, a internet deu voz para todo mundo e deu voz para muita gente rasa. E aí se Exato. perde. Muita gente de informação se perde. Se perde. Então, assim, verifica quem é a pessoa, quem é o seu mentor, quem realmente está fazendo, vai atrás do currículo, quanto tempo essa empresa está no mercado. E o Armando falou para mim ontem uma coisa bem interessante. Ele falou assim, Marta, sabe por que eu vou voltar também a ser cliente de vocês? Porque eu saí, fiquei muitos anos, ele ficou acho que uns 10 anos conosco, saiu e tá voltando agora. Ele falou assim, eu saí de vocês continuam firme, de pé, então há 20 anos vocês têm realmente autoridade e tudo isso que você me falou para mim fez um mega sentido que ninguém ainda antes tinha falado para nós. Então, vê quem que você realmente tá ouvindo e vê se essa pessoa, qual o currículo dessa pessoa, o que ela construiu. Eu vejo muita gente no mercado contábil falando para contadores que é cliente meu, tá? Fala para contadores, esse cara não é meu parceiro, mas é meu cliente. E o cara vive atrasando o boleto e tá vendendo BPO, e tá vendendo, e atrasa o meu boleto. E tá falando para o contador como ter sucesso. Falei, meu, cacete, como ter sucesso? O cara não paga nem o boleto. Esqueci de pagar o boleto. Falei assim, esse cara tá me ensinando uma coisa que ele não... Você entendeu? Assim, eu jamais, Maurício, que nem, por exemplo, hoje a gente faz um trabalho pesado de IA, de gestão de RH, de gestão lá na empresa. Eu aprendi várias coisas, só que eu não vou me atrever jamais ir para frente da câmera falar sobre isso, porque não é minha expertise. Eu aprendi, mas eu não sou, eu não passei 20 anos fazendo isso. Eu tô há 20 anos fazendo o quê? Vendas e marketing. Aprendi a gerir uma empresa? Aprendi, mas eu não vou falar sobre isso, porque esse não é o meu campo de atuação. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem você ouve, ou ver o currículo dessa pessoa, analisar e assim seguir. E seguir um rumo só, sabe? Fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Ponto. Enquanto não deu certo, é porque você não está fazendo direito. Então, faça até dar certo. Que bacana. É isso. Recado da hora, hein? Que recado bom. Recado da Marta de Jovem, do Grupo DPG. Quem quiser conhecer o Grupo DPG? Vai lá no Instagram, @Grupo DPG. Vai no site grupodpg.com.br, coloca no Google Grupo DPG, vai no YouTube, lá tem todos os nossos canais, tem o WhatsApp, chama no direct, o pessoal de vendas é rápido, não vai deixar você falando sozinho. Bate na porta. É só bater lá. Esse é o segredo. Às vezes conhece. Às vezes o cara tá assistindo aqui com a gente e fala assim, mas não, esse negócio de marketing pra mim não. Não sei o quê. Você vai ter que se... Já você explicou no nosso aulão aqui, além da conta. É um modelo de contabilidade antes da contabilizei e depois da contabilizei. Isso aí. Entendeu? Daqui pra frente, cara, ou você se torna autoridade, ou você se estabiliza ali, ou então
não vai acontecer. Uma outra coisa, Maurício, até antes da gente terminar aqui, que é muito importante. Não, mas não vou acabar ainda não, ainda tem um quadro, tem um quadro especial que a gente tem aqui que eu já explico para você. Que é uma coisa muito importante que assim, será que eu consigo, com tanta concorrência, com o mercado tão acirrado, eu consigo vender mais? O cara consegue me pagar mais? Eu garanto para você que sim. Garanto para você que sim. Ah, mas o meu concorrente cobra R$150, R$300. Será que eu consigo vender mais? Vender por mais? Consegue. A partir do momento que você estrutura a sua autoridade, o cara, ele não vai olhar para o preço. Ele vai olhar as vantagens e como que você consegue ajudar ele. E é muito interessante que, por exemplo, uma pessoa que chega até um cliente, nossa, eu sei disso porque eu analiso lá os funis de vendas, analiso o funil de marketing, eu tô ali, a operação me traz várias coisas que eu preciso estudar sobre isso. E aí você vê o seguinte, o cara não fechou com o contador X. Sabe o que o cara fala para esse contador? Ó, Maurício, eu gostei demais de você, só que o meu momento tá difícil, então não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir colocar esse preço. E o contador já tem um preço dele lá e para ele é aquele, não, eu te entendo, tal. Dá 6 meses, esse cara volta e procura ele. E ele foi pro concorrente para pagar 300. Isso. E ele volta e procura ele. Então, gente, não é sobre preço, é sobre você entregar valor. Escalar. Ah, eu quero escalar o meu escritório de contabilidade. Ah, eu escalo, o que eu faço? É possível escalar, hoje tem muita tecnologia, só que você precisa ter uma esteira de produto, ponto. E você tem que escolher qual que é o teu objetivo, ponto. A gente fica olhando para a grama do vizinho, porque aquele contador tem 1.000 clientes, 100 clientes. Tá, tem 1.000 clientes e quanto você está devendo para ele, não está nem pagando. Você não sabe. Qual a dor de cabeça que esse cara tem? Então assim, qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Qual é o teu propósito? Não é sobre o outro. E cada vez mais... Eu falei aqui, um funil de vendas, 90% é conexão e 10% é técnica. Então, se você não se ligar nisso e definir um propósito claro para você, dificilmente você vai sair do lugar. Você vai ficar correndo o rabo. E propósito para você é uma coisa, para mim é outro objetivo e assim por diante. Você tem que olhar muito para dentro de você e entender o que é sucesso. Porque, infelizmente, a gente fica na comparação na internet. Muitas vezes, antes de amadurecer isso, eu ficava na comparação. Então, quando a gente para de se comparar e foca no nosso jogo, que dane essa concorrência. Eu sou amiga dos donos de agência de marketing para contabilidade que surgiu. A DPG foi a primeira, uma agência que surgiu depois da gente. Tem mais agora. Agora tem. Mas sabe quanto tempo? A DPG tá 20 anos. Uma agência que surgiu tem apenas 5 anos depois da gente. Entendeu? Eu sou amiga deles porque tem mercado para todo mundo, gente. Tem mercado para todo mundo. Foca no teu jogo. Contabilidade já é o futuro. Contabilidade vai acabar coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Não acaba. Entendeu? A maneira de se vender, de comprar, de entregar, muda. Mas não vai acabar. E aí, aonde você vai querer estar? Como empreendedor contábil e não como técnico contábil. Da hora demais. Essa é Marta Giove no aulão da Além da Conta hoje aqui, falando sobre marketing digital e o papo tá bom demais. Tá bom demais. Nossa, dá pra falar tanto, cara. Dá pra falar muita tanto. coisa. Cara aqui assistindo, falando assim, mas meu cliente não tá pagando nem para eu fazer a folha dele, quanto mais é o que você falou. Porque você não é autoridade Você na não se posicionou. parada, entendeu? Não se posicionou. Mas o meu sonho é ter um setor aqui de BPO financeiro, que hoje é o sonho dos contadores, de criar e tal, e ser mais consultivo. Tem que se tornar autoridade para vender isso aí, né? Isso aí. Senão, você não vai vender. É tanta história, nesse sentido, eu lembrei de uma outra história aqui, mas tudo bem, fica pra próxima, vai. Fica pra próxima, senão a gente vai ficar contando toda a história. Eu lembrei de tanta... Vai contar essa do BPO financeiro. Há uns 3 anos atrás, uma cliente falou assim, Marta, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Ela falou assim, eu comecei a visitar meus clientes pra vender BPO financeiro, só que tá tendo uma enxurrada de cancelamento. Eu chego lá e falo assim, ainda bem que você apareceu, eu quero cancelar o contrato. Ainda bem, Marta, o que eu faço? Aí eu falei assim pra ela, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo você não visitava esses clientes? Quanto tempo eles receberam um comunicado seu? Eu falei assim, aí você sai do teu escritório para visitar, para vender algo, é isso que vai acontecer. Não é desse jeito que funciona. Falei, como que você vai vender uma coisa se você não estava nem falando com eles, nem conversando, nem, sabe, entregando algum valor, alguma coisa, e você já vai vender, não é assim que funciona. Ela, putz, vacilei, né? Falei assim, vacilou muito. Eu chamo de mensageiro do caos. Exato. Só manda mensagem. Só manda. Aí chega lá, o cara toma um susto e fala assim, ainda bem que você apareceu, que eu ia já chamar você, que ia cancelar o contrato com você. Porque é visto como despesa, né? Exatamente, entende? Então, assim, uma outra coisa também em relação a marketing hoje, Maurício, muito contador quer colocar cliente para dentro, sendo que a sua carteira tem ouro.
Você pode fazer marketing, agregar mais valor, ter maior faturamento em cima da sua carteira. Não é à toa que várias empresas procuram um contador para ser parceiro. Sim. Porque tem CNPJ. Então, qual é a estratégia de marketing que você está fazendo para alcançar esses caras e aumentar seu faturamento? Mas tem que ter estratégia. Os próprios clientes. Fora, né? Os próprios clientes. Hoje a DPG vende muito mais para carteira do que para fora. Porque a gente tem estratégia. É por isso que eu não vendo tudo. O cara não chega lá e compra tudo. Ontem o Armando só comprou a consultoria. Eu podia vender para ele tudo que eu quisesse. Mas não. E a gente já entendeu isso. É um passinho de cada vez. Então, assim, o que você está fazendo pro seu cliente? Entendeu? O que você tá... Às vezes o cliente compra tanto curso de educação, por que você não é a educação desse cliente? Você não vai aprender para ensinar ele. Então são tantas estratégias, tantas coisas, que o cara é só sentar, mapear, planejar e seguir em frente. Que é legal, viu? Entendeu? É isso. É. A autoridade, eu fiquei com esse negócio. Grupo DPG, obrigado, viu, Marta? Mas a Índia não acabou ainda não, viu? E você já sabe que a gente vai ter que marcar o segundo encontro, né? Porque Bora falar de vendas. isso aqui é ouro pro contador, né? Sim. Muita informação. A gente vai até tirar o nome de podcast, colocar aulão além da conta, porque foi um negócio da hora mesmo. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Mas a gente tem um quadro aqui, Marta Giove, chamado Conta Pra Gente. Tá bom. O que é o Conta Pra Gente? Você vai lembrar, é aquele bate-bola, sabe? Eu faço a pergunta e você responde, beleza? Beleza. E de preferência com uma palavrinha rápida ali, mas a gente, no nosso modelo aqui, a gente estende para uma frase, tá? Tá bom. E para isso eu coloco o meu óculos para ler. Só que como eu não fiz roteiro, é mentira. Eu não tenho nada, hoje vai ser a pergunta vai ser no freestyle. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Mas Quem sabe faz ao vivo. É o tipo, né? A gente falou bastante de marketing aqui, falou de estruturação de vendas. Então, conta pra gente aqui. Um bom contador, para ele atuar no digital mesmo, ele tem que ter? Empatia. Empatia? Isso. Por que empatia? Por causa que ele tem que entender o outro. E não tratar o outro, porque as pessoas acham que empatia é tratar o outro como você quer ser tratado. Não. Você tem que tratar o outro como o outro quer ser tratado. Então, quando ele entender isso, ele vai decolar no digital. Você é formado em empreendedorismo. O contador hoje, ele tem a cabeça, uma mente de empreendedor? Maioria não. Não? Não, é a técnico. E o perfil comportamental do contador é analista, né? E por esse perfil comportamental, realmente vai mais pro técnico. Então, ele tem que desenvolver essa habilidade. E por último, defina em uma palavra sua viagem para Disney. Maravilhosa! Vocês precisam ir pra Disney. E eu já fechei o pacote pra 2026, hein? Aí, ó, Todo mundo consegue ir pra Disney, gente. Só pagar em 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai. É o melhor lugar, mas vai com guia, viu? Porque se tem guia lá, você vai ficar maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, eu amo. Só tenho amigo, tá vendo? Só tenho amigo rico. Todo mundo na Disney, eu chego lá, amém, eu recebo, Senhor, eu recebo. Amém, isso aí, sou rica. Ai, meu Deus do céu. Foi da hora, foi muito bom, foi muito bom. Marta, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tenho que te agradecer por todo o carinho que você tem comigo, desde quando a gente começou a conversar ali. E saber que trazer você hoje aqui, você sabe mesmo que a régua tá lá em cima, né? Trazer você hoje aqui é uma grande satisfação pra gente. Espero que você sempre volte para trazer tantas ideias boas que você tem, um bate-papo tão construtivo. Então, só tenho a agradecer a você, ao Grupo DPG, mandar um abraço pro nosso querido, nosso grande Alex, tá? E deixa, por favor, uma dica cultural pra galera. Bom, gente, dica cultural. Você precisa ler o livro O Mito do Empreendedor. Leia esse livro, que esse livro faz uma virada de jogo na sua cabeça muito grande. E assista um filme chamado O Homem que Virou o Jogo. Ponto. O Homem que Virou o Jogo. O Homem que Virou o Jogo. Coloca aí. O Homem que Virou o Jogo e O Mito do Empreendedor. Essas 2 dicas aí, você assistir com intencionalidade e ler com intencionalidade, você vai virar o jogo aí da tua empresa contábil. Minha amiguinha, obrigado de coração, viu? Obrigada. Pela sua participação, pelo aulão no podcast Além da Conta. Para você que está com a gente através do YouTube, não deixa de colocar o seu like aqui, tá bom? Para esse vídeo aqui, para esse aulão
ter uma visibilidade maior ali no YouTube. Não está ainda cadastrado, não está ainda inscrito no canal aqui do Além da Conta, vai lá em cima, ativa o sininho, você já sabe como que faz. Para você que está acompanhando a gente através das plataformas digitais, Deezer, Spotify, entre outras, muito obrigado, continua com a gente que sempre vai ter episódio ótimo, igual esse hoje, com a Marta Giove. Lembrando que esse episódio do Além da Conta é apoiado pela Contimatic Fênix, empresa de software que atua há mais de 35 anos no mercado de contabilidade. Quer conhecer mais sobre a Contimatic? Entra lá no @ContimaticFênix, lá no Instagram. Obrigado mais uma vez, Marta. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estão com a gente. Fiquem com Deus aí. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.